fase nós estamos. É óbvio que tem que fazer alguns ajustes, isso é normal, quando os resultados não vêm, né? E que você explicar isso a eles, né? Que nós estamos trabalhando, que nós não estamos lá usando toda todo dia, Burilho, Rosé, então diariamente no clube, sem fazer nada, nós estamos lá sempre muito atentos a todas as coisas que acontecem, as situações de grupo, né? Ao treinamento do sítio, a gente conversa, discute algumas coisas que acontecem. Dias como o jogo de hoje, que as coisas não acontecem como nós esperávamos, né? E agora, doutor Osvaldo Ribeiro? Agora, na verdade, não é um papel específico de um gerente de futebol, mas eu cumprimento o Edu pela iniciativa dele, né? Na verdade, ele ali está, por exemplo, o presidente, o diretor de futebol, alguns até nem conhecidos, assim, em face dessa torcida que tentou. Não é invasivo, na verdade, né? A torcida que ia lá para protestar. Então, parabéns ao Edu, se ele teve sucesso, que parece que teve com essa conversa, ele deixa mais de paz nesse momento difícil do país. Agora, Neto, vamos falar com frente. Desculpa, mas com todo respeito ao Edu, né, que eu gosto muito, mas a gente aqui, a gente pode fazer, a gente tem amigos e amigos nesse meio, mas não falou nada, né? Falou, não falou absolutamente nada. Agora, eu acho o seguinte, acho que tem determinados momentos, né? E isso, eu acho que o Corinthians está falando assim. O André está dizendo hoje em todos os sites, que o Renato está falando para mim aqui no ponto, que mesmo se perder para o São Paulo, o Tite não sai. O nosso problema não é se o cara vai sair ou se tem que sair, não. Nós não somos dirigentes do Corinthians, do São Paulo, do Vasco. A gente tem opinião aqui. Eu só acho que tem determinados momentos que o Corinthians caiu para a segunda divisão porque achou que não ia cair. Não foi campeão brasileiro porque achou que ia ser campeão brasileiro. Achou que esse Libertadores não esteve e saiu. Achou que ganhava do Tolima e não ganhou e perdeu para a Libertadores. Tem hora na vida que a gente tem que tomar atitude. Ou você é macho, ou você não é. Ou você faz aquilo pro clube, ou você pensa no amigo. É só isso que eu tenho que dizer. E o que você acha agora, Edu? Qual é a sua opinião em relação a essa situação do Corinthians e o que vem ao Ceará? São Paulo está na frente do Corinthians na tabela. E eu pergunto para você, o Tite cai se perder o São Paulo, mesmo com o Andrés afirmando que não cai? Eu acho que o Andrés não vai dar esse gostinho a São Paulo, né? Aí vai dar ele não vai querer tirar o Tite pós um tropeço, uma derrota diante do São Paulo. Já tem todo um histórico de que o São Paulo derrota nas suas operações do Corinthians. São 14? E o Tite é um deles, já caiu. Dirigindo o Corinthians. Eu acho que o Andrés não vai dar esse gostinho. Não acho que o momento seja desespero, de troca de comando, que o Tite tem que sair, porque eu acho que a vinda de um outro profissional não vai resolver o problema do Corinthians. Eu acho que o problema do Corinthians é reencontrar o caminho da vitória, o equilíbrio, não tomar gols, fazer os gols. Eu acho que ele podia contar um pouquinho com a sorte, que esnobou um pouco a sorte. Na semana passada, existe, por exemplo, uma bola que a gente passou agora aí na televisão, uma imagem do chute do Edson, que bate na trave. Se ela tem 10 centímetros para baixo, ela entra no gol, seria 2-0. No momento que o Atlético está muito mais difícil você virar um jogo quando você está perdendo de 2-0 do que quando você está perdendo de 1. E isso é sorte, porque ele bateu muito bem. Se a gente tiver a imagem aí recuperada depois, o Neto ele bate com perfeição, ele tira do goleiro, o goleiro Rafael só olha e a bola claramente, por sorte do Rafael, bate na trave. Eu acho que de vez em quando ele tem que contar com a sorte. Agora, a questão é isso, é difícil mesmo para o Corinthians. Você pensar, não é fácil. Empatar com o São Paulo já vai ter um E tem outra coisa, quando a torcida começa a pressionar assim, cara, ele sai embaixo. A torcida do Corinthians quando começa a pressionar, não para mais, né? não para mais. Não para. Se mostrar essa traição que a Cristina falou do Lies, que foi um lance lindo, né, do atacante do Corinthians, que teimou em não entrar, né? Foi uma bola que... Olha... Mas é o seguinte, o Corinthians no primeiro tempo. O Corinthians criou no primeiro tempo muitas defesas importantes. Eu acho que já no terceiro gol do plano aqui, então, para mim, mais uma vez foi feliz. Essa é uma reclamação que não. Por exemplo, o Chicão tocou na bola, o Guilherme entrou no gol. Não tá mal faz tempo, hein? Não tá jogando nada faz tempo.
agora e a bola do Neto entra. Então o Neto fez uma chance de cabeça, também não fez o gol. Então se você analisar o Corinthians, queria, mas não fez o gol. Esse é uma bola e esse é um problema crônico da defesa do Corinthians. A bola alçada na área. E o William cochilou na marcação do William. Foi demais. Ele estava, o jogador precisa para trás do William. E quando a bola chega, ele está na frente do William. Foi desviada a bola. Tudo bem, agora está com obrigação de marcar. Às vezes também você tem que entender que o outro jogador, ele também sai, ele tá ali de frente. O William não é marcador, o William é um atacante. E você não pode um atacante de marcar dentro da área. E ele é muito esforçado em relação a isso, mas No outro lado, em relação ao lance de ontem, eu discordo, eu acho que ele devia estar na marcação. Porque o cara está atrás dele, ele está vendo o cara, né? O Henrique entra livre de marcação, livre.